Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Lara, idade 16 anos, profissão estudante. Eu morava no Acre e eu não tinha expectativa de vida nenhuma naquele lugar. Nem para casar, nem para ter um trabalho. Eu não sabia que tipo de formação ou faculdade que eu iria correr atrás. Os homens lá sempre eram muito grosseiros e abusivos. Muitas meninas sofriam com várias situações bem pesadas. Eu e a minha mãe, a gente vivia das moedas do trabalho do meu pai, que não era muita coisa, ele não ganhava muito. A minha mãe, ela só era dona de casa, às vezes fazia alguns doces, algumas coisas para vender, mas também não dava um resultado muito grande. Eu tinha uma preocupação não só com o meu futuro, mas também de saber que eu teria que cuidar dos meus pais, e eu não conseguia ver, assim, uma alternativa que pudesse dar certo se não fosse saindo do Acre. Eu pensava em vir para São Paulo, pro Rio de Janeiro. Tinha dia que a gente vivia assim de pão, água, nem ovo, sabe? E eu mesmo com 16 anos já tinha essa preocupação, porque eu ajudava minha mãe a fazer doces, salgados desde os meus 11 anos. Eu tinha muito medo de eu cair ali na mão de um cara grosseiro e ter que ficar com ele, porque eu não teria condições de me manter financeiramente. E eu já tinha escutado histórias de algumas meninas de lá, não só do Acre, mas como de Manaus, do Maranhão, que tinha conseguido uma vida melhor por conseguir um marido melhor. E eu e as minhas amigas, a gente conversava sobre essa coisa de conseguir um estrangeiro. Sim, assumo que eu nunca corri atrás disso na internet. O Noah foi que correu atrás de mim. Tinha uma balada que eu gostava muito e tinha o sonho de ir, que era no Maranhão, e eu segui essa página do Instagram, e ele também. E foi lá que ele me achou e começou a curtir as minhas fotos, mandou mensagem no direct, me falando que tinha me visto nesse Instagram. Noah, idade 49 anos, profissão empresário. E aí eu achei estranho, porque eu vi que ele era da Noruega, e aí isso tudo com o Google Tradutor, tá, gente? E aí eu perguntei, mas você gosta dessa balada? Você tá vindo pra cá? E aí ele falou que já tinha ido, não só nessa balada, mas de outros estados do Brasil, e que tinha me encontrado nos comentários e nas curtidas desse Instagram. Eu conversei com ele sobre as condições de vida que muitas pessoas tinham no Acre, e ele mentiu a idade dele, falou que tinha 30 anos, e também se interessou a me ajudar de alguma forma para que eu conseguisse correr atrás de um futuro melhor. Ele disse que poderia me ajudar com o inglês, que o inglês já ajudaria muito, podia ser tradutora ou alguma coisa assim. No começo a gente praticava inglês. E sendo bem honesta, eu fiquei bem interessada nele, porque ele morava em um lugar onde tinha uma condição de vida muito boa e eu não tava nem aí pra isso daí de idade, sabe? Porque os meninos da minha idade eram horríveis. Eu tava vendo mesmo nele ali uma oportunidade de subir na vida, de sair daquele antro que eu morava. Eu contei pras minhas amigas que eu tava conversando com esse estrangeiro e todo mundo arregalou o olho e falou que eu era uma garota muito de sorte pra eu não perder isso. Conversar com ele era um escape, assim, para as coisas ruins que aconteciam na minha vida. Ele sempre me chamava de boneca linda e depois de menina, e eu mandava selfie para ele, dando bom dia e dando boa noite, e ele sempre me elogiando e falando que cada dia eu tava cada vez mais maravilhosa. Ele amava o Brasil mais que a Noruega, falava que queria muito morar de vez no Brasil. Eu nunca entendia isso, ele sempre ficava pedindo pra mostrar coisas que pra mim era muito simples e eu não via graça, como árvores, chão de terra, e eu mandava e ele ficava, sabe, extasiado. Ele falava, nossa, porque o Brasil é muito acolhedor, as pessoas são boas, e eu ficava meio assim, né? Eu concordava, mas não concordava. Pra mim, era muito mais bonito ver as coisas que ele mostrava da Noruega. Ele me pediu um dia uma foto de biquíni e eu mandei só de frente.
E ele começou a falar que aquela foto alegrava os dias dele. E que daquele jeito ele ia ficar apaixonado. Então eu comecei a mandar algumas vezes foto de biquíni pra ele. E ele sempre me elogiava muito, me deixava assim nas nuvens. Ele começou a falar que ele sempre queria ser o meu amigo, que ele queria ser um amigo de verdade, que ele iria me visitar quando ele tivesse confiança pra isso e que a gente podia ajudar um ao outro. Mas depois ele começou a falar que tava pecando e começou a ficar um pouco estranho. E eu já tava gostando da amizade dele, porque eu aprendia bastante inglês com ele e ele também me deixava com a autoestima lá em cima, sabe? E parecia que eu não tinha tanta dificuldade como eu tinha na questão da minha vida. A minha internet era muito ruim, então eu demorava, né, pra responder, às vezes não chegava, era muito lenta. Então ele começou a reclamar disso, né? E eu falei que eu não tinha condições de pagar uma internet melhor. Foi aí que ele se ofereceu para pagar uma internet melhor, até para que eu pudesse estudar. E eu questionava ele às vezes, porque ele mudava e falava, eu tô pecando, e eu não entendia por que ele tava pecando, até que ele falou que, na verdade, ele não tinha 30 anos, ele tinha 40 anos, e que eu era menor, né, de idade, mas que ele sentia um amor, ele sentia algo muito forte por mim e que ele estava ficando apaixonado, mas que ele não podia fazer nada, que ele tinha que me respeitar, pelo menos até eu ter uma idade maior, né? Eu sei, tipo, fazer 18, 19 anos. E eu não me importava com isso, na verdade eu também estava interessada nele e eu acho que os meus pais nem ligariam para essa coisa de idade. Ele começou a se culpar todos os dias e falar que tinha medo do que a minha família poderia pensar dele. E também tinha medo que eu encontrasse algum namoradinho da minha idade e que eu bloqueasse e esquecesse ele para sempre. Aí ele começou a falar que a gente devia criar um vínculo maior para que ele também tivesse confiança em mim como eu tinha confiança nele. E ele falou que sentia no coração dele que queria me ajudar. Então ele começou a me mandar dinheiro, assim, mensalmente, mais ou menos uns R$800 por mês. Ele confirmou que depois de um tempo ele viria ao Brasil para conversar com os meus pais e para me conhecer de verdade. E nesse tempo que a gente ficou conversando pela internet, ele me explicava coisas que ele achava que era certo dentro de um namoro, que eu não tinha muita informação sobre isso, sabe? Eu era bem fechada, não tinha nenhum namoradinho, nem nada, porque quando acontecia alguma coisa lá ruim, era sempre muito pesada. Então eu não tinha essa abertura de me relacionar com ninguém e eu também não tinha muita experiência sobre essa parte de se relacionar. Hoje, eu acho estranho muitas das coisas que ele falou pra mim, mas na época eu assimilava aquilo como normal porque era a primeira coisa que chegava pra mim como experiência. Ele falava que a maioria dos homens agiam pelo instinto selvagem e eu tinha que tomar muito cuidado em quem eu fosse escolher pra ter como parceiro. Eles só queriam me usar, eles iam me usar e depois jogar fora. E aí eu perguntava pra ele, mas por que ele achava isso? E aí ele me explicava que, na verdade, a relação, né, fazer amor, é algo para trazer prazer para o homem. É a mulher doando prazer para o homem. Ela mesma não sentiria muita coisa. O meu órgão, né, quanto mais eu usasse, mais ele ia ficar largo, mais ele talvez não trouxesse tanto prazer depois de um tempo para o homem. Por isso que os homens largavam muito as mulheres. Ele falava que o órgão feminino era um lugar que se acostumava ali, né, com o tamanho do órgão do homem e que dessa forma era se criado prazer. Mas que se você como mulher fizesse isso com vários homens, isso ia ficando cada vez mais largo, com mais espaço e não trazia o mesmo prazer que podia trazer para o único parceiro que você escolhesse para o resto da sua vida. Então, que eu tinha que escolher muito bem, né? Porque a única vez que eu daria ali prazer para o homem seria para aquele primeiro que eu escolhesse. Então, tinha que ser com muita certeza de que aquele homem fosse ficar comigo mesmo.
E eu já tava muito apaixonada por ele ali. Eu escutava mesmo tudo que ele me falava como se fosse uma aula. E ele falava pra eu não contar isso pras minhas amigas, pra eu não comentar com ninguém. Até porque ele sabia que no Brasil tinham muitas mulheres que eram consideradas como galinhas, que davam muito, que saíam com muitos caras. E essas mulheres, elas passavam uma informação errada para as outras, né? Porque, na verdade, elas já eram mal amadas, elas já sabiam que não iam conquistar um homem para si, para sempre. Então, elas queriam que as outras fossem para o mesmo caminho, que eu tinha que ficar muito alerta com isso, porque eu era uma raridade, eu era uma coisa única, eu era pura. Teve um dia que ele me perguntou se eu sabia me satisfazer sozinha, e eu fiquei com muita vergonha de entrar nesse assunto. E ele falou que a gente estava ali para se conhecer e para confiar um no outro, e que a gente devia conversar sobre isso, até mesmo para depois que eu ficasse maior de idade, se acontecesse alguma coisa, a gente tivesse em comum acordo. E aí eu falei para ele, você tá falando de se mas... E ele, sim, você faz. Eu falei, acho que todo mundo faz. E aí ele ficou bem assustado e falou que não era bom eu fazer isso, porque isso também ia alargar o meu órgão de um jeito que talvez o homem não sentisse mais prazer. Quando eu fiz 17 anos, o Noah deu um presente pra mim de aniversário. Na verdade, era uma surpresa, que ele tinha comprado as passagens pra vir pro Brasil e pra conversar com os meus pais. E chegando aqui, foi a primeira coisa que ele fez. Ele falou pros meus pais, pediu desculpa por ele estar apaixonado, por ele ser um homem mais velho, mas que ele cumpriria com tudo aquilo que os meus pais exigissem, que uma das coisas que já estava na cabeça dele é que ele se casaria comigo depois que eu fizesse 18, 19 anos, ou se os meus pais achassem que devesse esperar mais, ele iria esperar, e que ele poderia me dar uma qualidade melhor de estudar em outro país, fazer uma faculdade, que o que os meus pais precisassem, ele também poderia ajudar. Foi uma conversa bem franca. Os meus pais, na verdade, ficaram um pouco assustados no começo, mas depois eles começaram a ficar felizes, porque eles viam que o Noah queria dar todo um apoio, não só para mim, mas para a família toda. Na primeira vez que ele veio, ele só pegava na minha mão, fazia carinho no meu braço, me tocava assim, mas com carinho. Não aconteceu nada de errado na primeira vez que ele veio. E também os meus pais ficaram muito tempo sempre do lado da gente, porque eles estavam desconfiados também de toda a situação. Ele dizia que eu era como uma boneca de porcelana e que ele tinha que tomar muito cuidado para que ninguém quebrasse. Na segunda vez que ele veio para o Brasil 3 vezes em um ano para me conhecer melhor. Então, na segunda vez que ele veio, ele decidiu que era melhor alugar uma casa e que se eu quisesse, eu também poderia ficar naquela casa ou alguém da minha família enquanto ele não tivesse, porque ele alugou, assim, não só para o tempo que ele ia ficar, mas por um ano para quando ele pudesse voltar a hora que ele quisesse. Na segunda vez que ele veio, os meus pais já estavam mais confiantes de me deixar ir até a casa dele, não dormir lá e não ficar muito tempo, mas de sair com ele e também de visitar essa casa que ele tinha alugado, que às vezes também ficava alguém da minha família, ou minha mãe e meu pai também ficavam por lá. Já começaram a avançar, assim, algumas coisas. Na verdade, ele pediu pra eu ficar sem roupa, e só para ele observar. Ele não ia fazer nada, ele não ia me tocar, e ele ficou só me observando, e aí ele me olhando por um longo tempo, assim, não acabava. Eu fiquei um pouco sem graça. Eu gostei no começo de ser admirada, mas depois eu comecei a achar um pouco estranho. Eu não conseguia nem mais olhar no olho dele, assim, de vergonha, sabe? Na terceira vez que ele veio ao Brasil, ele fez uma surpresa para minha família e começou a pagar uma mensalidade para ajudar eles também. Então, ele me ajudava já com um valor mensalmente e ele começou a ajudar a minha família também mensalmente. Os meus pais ficaram muito felizes, um pouco sem graça no começo. E aí ele disse que se os meus pais já tivessem confiança, ele queria viajar comigo para o Maranhão para mostrar a balada, que foi como a gente se conheceu, né? Porque eu sempre tive o sonho de ir lá.
E eu fiquei muito feliz dele fazer essa surpresa. Os meus pais aceitaram e eu fui viajar com ele pela primeira vez para o Maranhão. Eu nunca tinha saído para nenhum estado do Brasil e eu fiquei muito ansiosa. E a gente foi e já chegou no dia, já era a balada, né? E eu tava muito assim de conhecer. E foi maravilhoso, porque eu dancei, cantei, foi muito legal. Ele cuidou de mim pra eu não beber, pra eu não tomar nada errado. Só que ele bebeu muito, né? Quando a gente chegou em casa, ele não quis só ficar me observando. Ele me forçou a fazer sexo. E eu não esperava isso, assim, do jeito que foi, porque ele se transformou. Eu fiquei muito mal com tudo que aconteceu. E ele também acordou muito arrependido e triste e veio falar comigo que os instintos dele tinham ultrapassado a mente, que aquele não era ele, que ele era apaixonado por mim, que ele me queria como a mulher da vida dele, que o que ele fez era muito errado, porque ele tinha que esperar mais tempo para que isso acontecesse. E ele implorou, ajoelhou, que ele queria cuidar de mim, queria cuidar da minha família, que ele estava se sentindo muito útil fazendo isso e que se eu contasse para minha família o que tinha acontecido, eles nunca mais iam deixar que ele chegasse perto de mim, ele nunca mais ia poder me ajudar financeiramente, nem a minha família, que talvez coisas ruins, muito ruins, iriam acontecer com ele. Ele me pediu perdão várias vezes e disse que jamais isso ia acontecer, que todas as pessoas erram e que naquele momento ele fez essa coisa sem pensar e ele faria qualquer coisa para recuperar isso, para recuperar a minha confiança, para recuperar o meu amor. Eu tava tão assustada, tudo que eu já tinha construído com ele, eu não sei, ele me envolveu e eu acabei perdoando, até porque a gente tinha mais dias lá de viagem. Ele me levou para os lugares maravilhosos, eu comi tudo que eu queria, ele me comprou roupas lindas, ele me tratou com tanto carinho depois, o cuidado triplicou, assim, quadriplicou depois disso que aconteceu. E ele sempre parecia que estava olhando para mim, querendo se desculpar, sempre tudo que ele estava fazendo ali parecia que era para eu voltar a confiar mesmo nele. Eu não contei, a gente seguiu a viagem e aos poucos eu fui esquecendo tudo o que aconteceu e ele também não chegou mais perto de mim, ele só pegava na minha mão. Ele voltou para a Noruega, eu fiquei com a minha família e quando eu fiz 18 anos, o Noah, ele já estava praticamente amparando toda a minha família financeiramente, mas também ele começou a ficar muito possessivo e ciumento de controlar todos os meus passos, mesmo de longe, tudo que eu fazia. Ele queria ter a localização do meu celular, eu tinha que mandar foto de 1 hora da onde eu tava, e com vídeo falando as frases que ele queria para confirmar que eu realmente estava naquele lugar, e se eu não mandava, ele me ligava. E ele não queria que eu saísse mais com as minhas amigas, e nem que eu tivesse amigos homens, e nem que eu corresse atrás de nenhuma profissão no Brasil, porque o objetivo era que eu fosse trabalhar na Noruega, então ele me ajudava sempre com inglês, pagou um cursinho de inglês para mim também, para eu praticar por fora. E tudo que eu precisava, se fosse médico, se fosse alguma coisa, ele estava ali para auxiliar, mas ele também estava ali para seguir os meus passos. Eu comecei a ficar muito mal com isso e eu falei com a minha mãe. E a minha mãe falou que era besteira, que na verdade ele era um homem que estava preocupado comigo, que eu estava com uma ótima pessoa, que eu tinha que dar graças a Deus, que eu tinha que agradecer que eu tinha encontrado aquele homem, porque eu era uma garota muito de sorte, porque aquilo não acontecia muitas das vezes, porque ela já tinha me contado, me mostrava todas as histórias do que as mulheres sofriam ali no Acre, e que agora eu ia ter um futuro tanto diferente do dela, como de todas as mulheres das nossas famílias, e que era pra eu também relevar algumas coisas, porque ninguém é perfeito, mas que no geral ele era um cara muito bom pra mim, muito bom pra minha família. E eu gostava dele, eu tava apaixonada por ele. Então sim, eu comecei a relevar muitas coisas. Às vezes eu tinha muito medo de algumas coisas que acontecia, ou até estranhava, mas aí depois que eu relevava, eu me conectava com ele muito mais forte do que antes. Sabe quando você briga e aí depois você se reconcilia?
tudo fica melhor, fica mais forte, fica mais bonito, fica mais romântico. Então depois que eu completei a idade, né, de maioridade, o Noah pediu pra minha família se ele podia me levar pra Noruega, mas assim, pra viajar, pra eu conhecer. Ele tinha feito toda uma programação de viagem, sobre onde a gente ia, o que ele ia me mostrar, e ele mostrou tudo pra minha família. A minha família tava pra ser despejada e ele se ofereceu pra ajudar pra comprar um terreno pra que a gente tivesse um lar fixo. Era muito sonho, assim, sabe? Eu pensar que eu ia viajar pra fora do Brasil, eu não conseguia, às vezes, nem ter dinheiro pra pegar um ônibus e ainda ter a oportunidade de que a minha família tivesse um lugar bom pra ficar. A gente foi, né? Minha família aceitou, lógico, que eu fosse com ele. Quando eu cheguei lá com ele na Noruega, eu achei que a gente já ia que a gente não ia nem descansar, que a gente já ia começar a conhecer as coisas. Mas, na verdade, também a gente não descansou e nem foi conhecer as coisas. Ele me levou direto pro quarto e disse que estava com um desejo já há muito tempo de experimentar algumas coisas comigo. E eu falei, bom, o quê? E aí ele me sentou na cama e disse que eu tinha que ficar de novo, né, sem roupa. E aí ele me deu doces e pirulitos e queria que eu chupasse pirulito e que ele ia ficar me olhando e eu fui ficando bem estranha. E aí quando eu comecei a chupar o pirulito, ele veio pra cima de mim pra querer fazer amor. E eu não queria, eu falei que não. E foi aí que ele me deu o primeiro tapa na cara. Ao mesmo tempo que ele me deu um tapa, ele me pediu perdão e mudou de humor falando que tinha que ver o dinheiro pro terreno da minha família, que ele tinha que fazer isso. Depois ele voltou falando que ele tinha uma surpresa pra minha família, que era que a gente ia se casar lá na Noruega, mesmo sem ter falado com os meus pais, e que na verdade eu não iria voltar, eu ia ficar lá com ele. Eu falei que isso não era possível porque eu não tinha documento nenhum lá e como que ia fazer, mas ele disse que ele ia pedir pra minha família e que com certeza, com toda a ajuda que ele estava fazendo, eles iam mandar tudo pelo correio e que eu não iria mais sair da casa dele, que agora meu lugar era lá e que eu era a futura esposa dele. Ele não me pediu em casamento, ele não me perguntou se eu queria isso e a minha família tinha certeza de que eu iria voltar. Mas ele argumentava que depois de tudo que ele tinha feito comigo, eu não poderia fazer isso com nenhum outro homem e que um jeito de manter a minha honra era que a gente se casasse. Aí ele começou a querer fazer sexo todo dia. Toda hora ele queria fazer alguma coisa que eu não me sentia bem. E quando eu comecei a falar que não, ele tinha como se fosse uma varinha. E ele falou que ia atacar em mim no corpo inteiro aquilo, se eu não quisesse, e que ele iria parar de pagar e de ajudar a minha família. Passando os dias, que todo dia ele vinha querer fazer alguma coisa comigo, eu falei que ele não precisava mais pagar a minha família e que eu não queria mais também. Foi aí que ele começou a rir, e ele ria muito. E ele me pegou, me sentou no sofá, abriu o celular dele, que tinha umas pastas de arquivo, e ele começou a me mostrar vídeos de coisas das coisas que ele pediu pra me fazer quando a gente estava na casa alugada no Brasil. E ele falou que ele também teria logo mais as coisas que a gente já tinha feito na Noruega, e que se eu não quisesse mais, ele iria mostrar para os meus pais. Ele iria mostrar para os meus pais a galinha que eu era. E que ele tem certeza que os meus pais não iriam me aceitar de volta. E que também nenhum homem iria me aceitar depois que visse tudo que eu fiz com ele. Que ninguém ia querer me chamar para trabalhar, que as minhas amigas não iriam querer conversar comigo, que eu iria ficar abandonada sozinha na rua e que aqueles
poucos dias de necessidade que eu passei iriam virar dias normais e até piores para mim. Que ele avisou que eu tinha que escolher bem o homem que eu ia querer ter relações, porque depois eu não ia mudar, e que eu tinha escolhido ele e que agora o melhor que eu poderia fazer era continuar vivendo do lado dele. Que os meus pais, por causa da minha imagem, também iam perder trabalho, casa, tudo, e que ele ia fazer questão de cobrar tintim por tintim de tudo que ele tinha ajudado até agora. E que ele colocaria meu pai e minha mãe na cadeia num piscar de olhos se ele mostrasse tudo que ele já tem, que ele já tinha dado de dinheiro, e se eles não conseguissem devolver isso. Quando ele foi me mostrar esses arquivos que ele tinha de mim, que eu nem imaginava, eu vi que tinha uma foto de uma outra menina, que era uma menina que ele dizia que era a esposa do primo dele, que também era estrangeira. E eu reconheci. E ela estava em condições também humilhantes e deploráveis no celular dele. E eu pensei, nossa, então essa menina também tá passando pela mesma coisa que eu. E por que ele tem esses arquivos também, além do esposo dela que deve estar fazendo isso? Ele percebeu que eu tava olhando, ele clicou, me mostrou e falou: é isso mesmo que você tá pensando, eu tenho uma fábrica de garotinhas. Ele começou a deixar tudo aberto para mim ver. No computador eram mais de 1000 vídeos, mais de 5.000 fotos, isso eu tô falando assim por cima, em arquivo em cima de arquivo, pasta em cima de pasta. E depois que ele mostrou a cara dele pra mim, ele começou a fazer as coisas descaradamente. Então, quando ele vinha pra fazer amor comigo, ele já vinha com a câmera. E, na verdade, ele filmava pelo olhar dele. Então, às vezes, ele só mostrava a mão dele no que ele estava fazendo, ou então ele fazia filmando para que mostrasse só eu. E ele enfiava aquela câmera bem na minha cara. No começo eu achei que ele era doente a ponto de guardar tudo isso para ele e ficar assistindo. Mas depois eu percebi que ele vendia para parentes da família. Ele tinha um grupo no WhatsApp onde eles compartilhavam e ele recebia valores por isso. Era uma coisa bem reservada e privada, não era todo mundo que podia entrar. E pelo pouco que eu vi, às vezes quando ele conectava o WhatsApp no laptop ou pelo celular, não era uma coisa que ele compartilhava online ou em links para que todo mundo pudesse comprar. Era algo feito só com conhecidos dele mesmo e os valores de venda eram bem altos. Quando eu achei que não podia ficar pior, ele começou a me falar de que eu iria começar a fazer amor não só com ele, mas que também ele iria trazer crianças. Já tinham se passado 3 meses. Eu não tinha mais força nem para pensar em tudo que eu estava fazendo. Eu só queria ir embora dali. Teve um dia que eu não aguentei, tentei ir para cima dele com o que eu tinha perto. Eu cheguei a correr para a cozinha e tacar coisas nele. E até pensei em pegar uma faca e acabar com a vida dele ali mesmo. Só que ele foi muito mais rápido e ele era muito mais forte, ele era grande. E nesse dia eu apanhei tanto. Parecia que todo mundo que morava perto era conivente com a situação, porque eles escutavam muito das coisas, mas ninguém fazia nada. Pra minha família estava tudo bem. Eles não sabiam da situação, mas das vezes que eu fazia chamada de vídeo, que eu mandava alguma coisa, eu mandava sinais de que eu tava triste, dava pra ver no meu rosto na chamada de vídeo que não tava tudo bem. Mas eles simplesmente não questionavam, falavam que eu tava reclamando de barriga cheia, ou que por que eu tava mal se eu tava num país maravilhoso e que tudo ia dar certo, e mostravam como é que tava o andamento da casa, qual que era o terreno, como que ia ser. Sempre mudavam o assunto para tudo que eles estavam recebendo e como eles estavam construindo, e que eu devia ficar alegre por isso, que por que eu tava com aquela cara, ou por que eu tava respondendo monossilabicamente, já que tava tudo bem e que eu devia ser grata.
Eles não perguntavam se estava acontecendo alguma coisa, eles reclamavam de eu estar com uma cara ruim ou de eu não querer responder. E eu tentava falar, mas eles ultrapassavam falando das coisas boas. Ou então o Noah aparecia de supetão e eu nunca conseguia falar o que eu tinha que falar. Eu não podia imaginar que na casa que ele alugou no Brasil tinha câmeras que pudessem ter filmado da forma que foi filmado. Eu também não sabia onde que estavam as câmeras na casa, mas eu já tinha visto que já tinha arquivo meu do tempo que eu tava lá também no computador. E quando ele começou a confiar mais em mim, de que eu não poderia fugir porque eu não sabia norueguês, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha saída, ele começou a deixar a chave num acesso mais fácil. E um dia que ele apagou, eu tentei sair. E eu simplesmente fui barrada na saída da casa por um conhecido dele. Eu não sei como que aquele cara apareceu ali, mas ele simplesmente me pegou pelo braço e começou a falar em inglês, não em norueguês, que eu não poderia sair dali. Eu não sei se ele tinha segurança, se aquilo era combinado, eu não sei. Eu só sei que todas as vezes que eu tentei fugir, eu fui barrada por uma pessoa que parecia que entendia a condição que eu tava e que era conectado a ele e que me fazia voltar. Na minha cabeça, eu tava fadada a isso, mesmo com muito tempo de vida pela frente. Não teria como eu fugir, não teria como eu escapar. Eu tentei de várias formas, eu tentei confrontando, eu tentei fugindo. Nada funcionava. A única coisa que eu podia fazer ali era ajoelhar e pedir a Deus pra ter piedade da minha vida, pra ter piedade das minhas escolhas. Eu não sabia pra onde eu tava indo, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia o perigo que eu podia correr. E sendo bem sincera, eu tava com muita saudade do Acre. Eu acho que foi uma semana pedindo pra Deus, ou mais. Eu não acreditei quando a polícia apareceu naquela porta. E eu também não tinha entendido por que a polícia tinha aparecido ali. Mas eles já entraram questionando o Noah. E não tinha como ele esconder tudo que ele tinha ali no quarto, porque eram fotos imprimidas, eram arquivos no computador, no celular, brinquedos e coisas guardadas. Eu não tinha entendido como que a polícia tinha chegado até o Noah. E, na verdade, o Noah, ele foi denunciado por uma outra garota que tinha passado pela mesma situação. E pelo que eu entendi, não era a primeira vez. Ele já tinha sido preso. Parece que quando o Noah me conheceu, ele estava solto recentemente. E as acusações eram sempre as mesmas. De abuso, de pedofilia. Eu não precisei fazer muito. Porque o Noah foi preso novamente. Eu consegui voltar pro Brasil. Eu consegui contar tudo. Não só pra polícia, como também pra minha família. Mas até hoje eu não me recuperei. E eu não consigo perdoar a minha família. Porque contando pra eles, eles falaram pra mim que eles não conseguiam perceber nada disso. Mas na minha cabeça, eles se cegaram e até fingiam que não viam algumas coisas só pela questão financeira do Noah ajudar eles. Porque eles só tinham olhos pro dinheiro que o Noah dava para eles. Não ter dinheiro, ser pobre, não conseguir enxergar o seu futuro, não conseguir ver possibilidades. Sim, são grandes problemas sociais que a gente precisa trabalhar e que não vai ser resolvido de um dia para o outro. Mas não pense que esse é um dos maiores problemas que você pode buscar fugindo de algo que poderia ser resolvido através de você mesmo. Talvez com muito esforço, talvez com
com muitos desequilíbrios. Mas ainda seria, assim, um problema que você poderia se trabalhar e conseguir resolver. Agora, quando você está na mão de outra pessoa, usado, sem ter para onde fugir, aí sim você está numa situação que, na maioria das vezes, não se tem como fugir ou como resolver. Ensinem educação para o filho de vocês, para os filhos de vocês. O que é normal dentro de uma relação e o que não é normal. Não deixem os filhos de vocês sozinhos em qualquer situação. Seja profissional, seja numa prova, seja num relacionamento. Não confie em ninguém. Existe um número grande de estrangeiros que viajam para países pobres para conseguir meninos, meninas, mulheres, pessoas para serem usadas da pior forma por dinheiro. Porque essas pessoas precisam de dinheiro de alguma forma. Mesmo que a Lara sofresse essa situação aqui no Brasil, o acesso de tentar fugir ia ser mais fácil. O contato. Agora, do outro lado do mundo, sem idioma, sem trabalhar, sem uma família, sem ninguém, ela só piorou uma situação que ela já tinha dentro do país dela, que ela podia ter passado dentro do país dela, mas que, querendo ou não, pelo menos teria outras formas de conseguir sair. Ela deu muita sorte dessa polícia aparecer, ela deu muita sorte desse cara já ter sido acusado antes. A sorte dela maior é que esse cara não levou ela para as regiões da Noruega, onde são ilhas mais privadas. Eu tenho uma história aqui que eu ainda não consegui ter estômago para roteirizar, sobre uma mulher que foi levada para uma ilhazinha na Noruega. Porque aí todo mundo conhece todo mundo. E para você fugir dessa corja é quase impossível. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.